Na sua concepção, o que é educação? O que é educação? Isso. A gente poderia dizer que a educação é uma prática social, mas acho que quer dizer muito pouca coisa sobre isso. Eu acho que a gente tem que fazer, inicialmente, uma distinção entre educação e pedagogia. Em geral, a gente fica dizendo que pedagogia é uma teoria da educação, enquanto a educação é uma prática social. Eu acho que essa definição ela é um pouco insuficiente, porque ela reduz algo que é muito mais sério a simples questões de teoria ou de prática. Para mim, a pedagogia, para entender a pedagogia, a gente teria que voltar à própria origem da filosofia, com aquela alegoria da caverna de Platão, que eu acho que é ali onde a gente vai encontrar tanto a origem da filosofia quanto a origem da própria pedagogia. Não vou repetir aqui a história da caverna, tal, todo mundo conhece, mas o que sempre ficou irrespondido naquela alegoria de Platão foi umas questões como, por exemplo, quem foi que os aprisionou e por quê? Por que é que uma pessoa e como ela consegue se libertar sozinha? Por que é que ao se libertar ela não liberta os outros? Por que é que ela sai e, em vez de ficar lá de fora, ela volta para tentar libertar os outros? Por que é que assim mesmo ela não os liberta e termina sendo assassinada pelos seus companheiros lá de aprisionamento? Eu acho que a pedagogia se define exatamente nesse momento aí, quando o sujeito toma conhecimento de uma realidade que na sua concepção é superior às aparências que estão presentes no fundo da caverna e tenta libertar os outros da aparência, conduzi-los para a luz. Então, a pedagogia para mim vai ser um discurso sobre a consciência dos outros, mostrando que a consciência dos outros, quem faz esse discurso, com que legitimidade ele faz, isso é uma outra questão. Mas um discurso sobre a consciência do outro, e sempre acusando essa consciência de ser insuficiente, seja para se tornar humano, seja para estabelecer relações sociais saudáveis, seja para libertação, seja para salvação, seja para o que for. Mas é sempre insuficiente. Ou ela é alienada, ou ela é ingênua, ou ela é despreparada, ou ela é analfabeta, ou ela é improdutiva, ou ela é ineficiente, ou ela é inflexível. Os epítetos que nós podemos utilizar são muitos e muito amplos, mas sempre há algo de negativo, há uma carência na consciência do outro, mas uma carência que pode ser sanada desde que, em primeiro lugar, você reconheça essa carência. Segundo, que você aceite fazer uma travessia entre a carência e a suficiência. E, finalmente, você se deixe conduzir por uma pessoa que já está praticamente do outro lado, que já conhece, pelo menos que conhece a insuficiência da sua consciência. E isso é o que fundamenta um discurso pedagógico. E a partir daí é que se instituem práticas educativas, se escolares ou não escolares, não interessa, formais, informais ou não formais, mas somente a partir dessa ideia de que você é carente, você precisa fazer uma travessia, de que há uma promessa que do outro lado você será melhor do que no ponto inicial. Né? Sem esse discurso não existiria prática educativa. Então a educativa é a realização de um discurso que me acusa, ou acusa a consciência do outro de ser insuficiente, e ao mesmo tempo faz a promessa de que uma vez chegar no outro ponto, do outro lado, a gente parte de um ponto para chegar no outro, na educação, e ao chegar do outro lado dessa travessia você será melhor do que no ponto inicial. É basicamente isso. Não mais, entende? Eu acho que a ideia mesmo de ser alguém supunha que ela só pode ser, o ser alguém, vamos tentar entender esse ser alguém, né? Tornar-se alguém significaria, pelo menos numa determinada concepção, como por exemplo a de Hannah Arendt, que se refere a esse termo, tornar-se alguém, é algo muito frágil. Muito frágil, quer dizer, não somente eu não nasci alguém, eu me tornei alguém, mas esse alguém não depende da escola, o tornar-se alguém não depende exclusivamente da escola, depende do conjunto mais amplo de projetos e processos de subjetivação que estão presentes dentro da sociedade. Os meios de comunicação, aquele que a gente chama de aparelhos ideológicos, são projetos de subjetivação, e não depende exclusivamente da escola, família, igreja, meios de comunicação, os amigos, leituras, tudo isso faz parte desse projeto de subjetivação, a escola é apenas um deles. Né? E há uma fragilidade muito grande porque eu não nasci alguém, eu posso me tornar alguém, e o alguém em que eu me torno pode ser muito facilmente destruído. Acho que a experiência dos nazistas, por exemplo, com os judeus, mostraram como era frágil essa destruição dos alguéns em quem nós nos podemos nos tornar.
Isso que a gente está chamando de tornar-se alguém é adquirir um determinado ponto de vista. Claro que a escola é importante nisso aí, mas não é a única instituição que vai permitir com que eu adquira um ponto de vista. Adquirir um ponto de vista significa que eu observo, vejo o mundo a partir de um determinado lugar. Mas ver o mundo a partir de um determinado lugar implica que outras pessoas terão outros lugares a ocupar nesse mundo e, portanto, podem ver a mesma coisa que eu vejo de um ponto de vista diferente. O problema é adquirir um ponto de vista significa adquirir uma determinada ótica e adquirir uma capacidade de pensar esses objetos que são colocados diante dessa ótica e julgar os objetos sociais que aparecem diante de nós. Portanto, ver, compreender e julgar. Mas isso eu só posso fazer em função de outros pontos de vista. Então, se a escola pensa em tornar uma pessoa num alguém, seria oferecer a ela a possibilidade de ela desenvolver essas capacidades. A de falar, de ser ouvido e de ouvir, a capacidade de pensar e a capacidade de julgar os objetos que aparecem dentro do nosso horizonte social. Eu acho que era fundamental, até porque nós passamos um tempo muito grande dentro da escola, e hoje mais ainda. Hoje a gente vive uma hiperescolaridade, cada vez você entra mais cedo na escola e cada vez você sai mais tarde, como se a sociedade da hiperespecialização como a nossa fosse também a sociedade da hiperescolarização, ou seja, a sociedade que transforma a gente todos os dias em incompetentes. Todos os dias tem alguém para dizer que a gente precisa de mais uma formação para poder ter mais uma possibilidade de se empregar, de ocupar o mercado. Não basta você ter a graduação, tem que ter a especialização. Não basta a especialização, tem que ter o mestrado. Não basta ter o mestrado, tem que ter o doutorado. Não basta o doutorado, tem que ter o pós-doutorado, e às vezes mais de um. Quer dizer, toda a sua vida passada no interior da escola. Então, qual é a relação entre hiperescolarização e uma nova forma de alienação? Ou seja, antigamente a gente pensava que era exatamente porque as pessoas não frequentavam a escola que elas viviam na alienação. Hoje eu acho que a gente poderia até inverter esse esquema, né, de observação. E entender que a nova forma de alienação é a transformação de cada um de nós em incompetentes, em infantilizados. Todos nós precisamos de guru, e veja a quantidade de livros de autoajuda que são publicados todos os anos nesse país e fora daqui também. Todos precisamos de guru, precisamos de instrutores, precisamos de professores, precisamos de preceptores, precisamos de orientadores, precisamos de psicanalistas, precisamos de psicólogo, de terapeuta. Para atravessar uma rua, eu preciso consultar um horóscopo para saber se eu posso comer isso, aquilo, outro. Tenho que consultar um nutricionista para saber se eu devo ou não dar uma lapada no meu filho por causa da besteira que fez. Eu tenho que consultar um terapeuta e assim por diante. Quer dizer, uma sociedade que todos nós somos, num piscar de olhos, transformados em incompetentes, em pessoas que não têm mais autonomia. E essa autonomia, essa ausência de autonomia, imaginando que a escola era exatamente aquele lugar, ou a educação era aquele lugar que nos levaria da heteronomia para a autonomia, parece que hoje esse modelo se inverteu. É exatamente enquanto eu estiver dentro da escola que eu não posso ter nenhuma autonomia. E como eu não vou sair nunca mais dentro da escola por causa da hiperescolarização, eu também nunca mais terei autonomia, ficarei sempre precisando de um guru. Então, nesse sentido, eu acho que a gente vai precisar rever os conceitos em que nós fazemos as articulações entre educação e sociedade. A nossa ideia era sempre que a gente tivesse uma sociedade educada, nós teríamos democracia, desenvolvimento tecnológico, melhoria das condições morais, intelectuais, cognitivas dos homens. Parece que isso não é mais tão verdade assim. Essa é a minha opinião. Em primeiro lugar, a gente teve, depois da Reforma Protestante, depois de 1519, depois de Lutero, a primeira coisa que Lutero fez foi, ao propor a livre interpretação da Bíblia, ou seja, suprimir o intermediário, o tradutor da palavra de Deus, autorizada, ali onde foi fundada uma escola, um templo reformado, foi construída também uma escola das primeiras letras para que as pessoas pudessem aprender a ler e, consequentemente, pudessem fazer a sua própria interpretação da Bíblia. Por isso é que ele traduz imediatamente a Bíblia para o alemão e pede ao seu amigo Gutenberg para fazer a impressão dela. Foi o primeiro livro, efetivamente, impresso no mundo moderno, com a tecnologia moderna da impressora, da imprensa. Mas, imediatamente depois, foi criada a Contra-Reforma. Na Espanha, sobretudo a partir de Loyola, de Santo Inácio de Loyola, foi criada a Contra-Reforma com pelo menos 3 grandes mecanismos indutores de repressão e de impedimento das pessoas de adquirirem essa autossuficiência intelectual. O Index Librorum Prohibitorum, a proibição de livros que não deviam ser lidos pelas pessoas, porque eram livros que continham heresias ou apostasias.
o Tribunal de Santo Ofício, que foi reinstaurado, a antiga Santa Inquisição foi restaurada, e claro, a Contra-Reforma, a Companhia de Jesus, dirigida pelo próprio Inácio de Loyola, que tinha sido militar, que foi ferido e tal. E a nossa, que impediu, exatamente nas terras que estavam sendo recém-descobertas, como as terras que pertenciam à Espanha e Portugal, nelas foi instalada, portanto, toda essa nova dinâmica institucional que impedia o acesso das pessoas a uma individualidade mais crítica, mais autônoma, mais interpretativa, mais autocentrada na própria consciência. E isso, claro, vai ter repercussões não somente pedagógicas, escolares profundas, como também subjetivas. Entende? Mais adiante, muito mais adiante, quando a gente vai ter a nossa República, quando a República chegou em 1889, e a primeira Constituição em 91, estava lá na primeira Constituição dizendo que a educação era uma obrigação do Estado e um direito do cidadão. Mas nós não tivemos escola republicana para o povo. A escola republicana francesa ela foi criada para formar o povo. Veja, formar o povo não significa que pega o povo que já está lá e vamos dar a ele uma formação. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que formar o povo significa formar uma unidade, formar uma concepção do povo baseada na ideia republicana do povo político, uno e indivisível e esteio soberano da nação. Essa é a ideia que o republicanismo escolar vai apoiar. Sem republicanismo escolar, não existem cidadãos. Não existe base soberana para justificar a presença dos organismos do Estado e do próprio poder. Todo poder exercido em nome do povo e para o povo. Nós não tivemos isso. Entre outras coisas, escola republicana, e aí todo mundo foi obrigatória, universal, gratuita e laicamente foi instituída a escola republicana moderna com todo mundo dentro dela. Era obrigado, porque esse negócio de vai ninguém não. E a resistência à escola republicana foi muito grande na França e nos outros países. Inclusive os países de formação católica, como Portugal e Espanha, foi muito difícil a instauração de uma escola obrigatória. Na França também, na Alemanha também, do Sul. Mas existiu, lá existiu. Aqui o que aconteceu é o seguinte, nós tínhamos uma concepção muito ruim da presença negra na nossa demografia. Gente como Gobineau, por exemplo, que tinha sido diplomata da França no Rio de Janeiro, ele escreveu um livro chamado Das Raças, francês, que foi muito lido pela nossa intelectualidade do final do Império, e que dizia o seguinte, cada raça, o problema não era o problema do racismo, era o problema do racialismo, que é uma teoria, racialismo. Racismo é essa coisa mais comum, eu não gosto de negro, essa coisa que a gente ouve todos os dias. Né? Como você pode dizer, eu também não gosto de índio, eu não gosto de japonês, essa coisa que a gente ouve, que são formas muito vulgares do racismo. Mas o que ele estava falando era de algo muito mais complexo, ele estava falando de racialismo. O que ele queria dizer? Que a cada raça corresponde uma determinada capacidade de desempenho intelectual, afetivo, emocional e cognitivo. Quer dizer, filosofia e matemática é para os brancos. Alcançar uma dimensão universal do conhecimento baseado na ciência, que em princípio seria a coisa mais democrática, 2 e 2 é igual para todo mundo, o ponto de ebulição da água é igual para todo mundo, para qualquer classe social e para qualquer etnia. Então a ciência seria a coisa mais universal. Mas os negros não teriam capacidade cognitiva de entender o universalismo das formas abstratas, matemática, ciência, etc. Logo, não adiantava dar escola republicana para essas pessoas, porque seria inútil e dispendioso. Elas jamais alcançarão os patamares de exigência cognitiva que a universalidade da razão exige por causa da própria condição racial delas. Era isso que ele queria dizer. Logo, a nossa escola republicana, quer dizer, a escola na República, mas que não foi escola republicana, estava sobretudo dirigida para as elites. Foi o ginásio pernambucano, foi o Ateneu do Rio Grande do Norte, foi o ginásio da Bahia, foi o Liceu da Bahia, foi o Dom Pedro II do Rio de Janeiro. Mas para as camadas pobres recém-saídas da escravidão, que não eram nem sequer considerados como cidadãos de primeira categoria, para esses foi dada escola profissionalizante. Liceu de artes e ofícios, aprender marcenaria, mecânica, eletricidade, construir uma casa, construção civil. Fui dado isso para eles. O próprio Nina Rodrigues, que foi um grande racialista, professor de medicina da Faculdade da Bahia, de medicina, ele chegou a dizer uma vez que a gente deveria ter 2 códigos penais, um para os negros e um para os brancos. Como os negros não são capazes de perceber a natureza moral do crime, então eles também não deveriam ser punidos da mesma forma que um branco, que tinha essa consciência. E publicou esse artigo numa grande revista
do Rio de Janeiro, de assuntos jurídicos, e recebeu uma medalha de honra ao mérito do governo francês. Então você percebe a perversidade da nossa sociedade, no tratamento com os negros, recém-saídos da escravidão, e a ausência de escola republicana, que poderia ter diminuído essa desigualdade social. Nos anos 30, em vez de a gente ter escola republicana, a gente vai ter escola nova. E era muito estranho que Getúlio Vargas, em pleno Estado Novo, em 37, junto com Capanema e antes disso com Francisco de Campos, ele tivesse aceito os princípios da escola nova, que tinham sido gerados nos Estados Unidos, uma sociedade pluricultural, cheia de imigrantes, que tinha na escola um fator de homogeneização cultural, aberta, flexível, capitalista, urbana, né, e acreditando nesse indivíduo self-made man americano. Né. Como é que esse modelo de escola vai se instalar numa sociedade recém-saída da escravidão, rural, praticamente estamental, coronelística, pouquíssimo democrática, oligárquica? Quer dizer, então, que ideia fora do lugar foi essa? Então, isso em 37 foi aceito, como sendo, está lá na Constituição de 37, os princípios da Escola Nova. Assim como em 1971, na Lei 5.692, que é durante o período mais negro da ditadura militar, a gente aceita a Escola Nova como Escola Formadora do Cidadão. Como é que você vai compatibilizar a cidadania que a Escola Nova propõe com a ditadura militar? É um desses dilemas, né, um desses enigmas típicos do Brasil. Sabe? Então, é nesse sentido que eu acho que a nossa escola teve, a gente tem dívida republicana, né, dívida política e dívida social, e a sociedade já está mais ou menos um pouco saudada com a presença maciça de crianças na escola pública, né, do livro de matrícula, que aumentou muito. Mas a nossa dívida política, quer dizer, a formação de um corpo político baseado numa consciência cidadã, essa a gente está muito longe de ter. Assim, muito baixo. A educação de elite, para pessoas que já vêm do meio culturalmente privilegiado, com acesso a todos os bens simbólicos que ela é capaz de ter, porque são meios já privilegiados financeiramente, é claro que essas pessoas têm universos de acesso cultural muito mais amplos que aquelas que vieram de pais analfabetos, de um meio que não valoriza a cultura, de um meio que tem, ou melhor, que tem uma outra concepção de cultura, uma cultura popular, que vive a cultura de uma forma completamente diferente, invadida pelos meios de comunicação de massa, que esses penetram muito facilmente nessas classes, sem muitos filtros ideológicos que possam permitir uma avaliação mais judicativa desses valores que são veiculados pela indústria cultural, pela cultura de massa. Então é claro que vai baixar. Mas para mim o sentido de baixar ou de subir a educação não é o mais importante. Entende? A gente diz que a escola pública antigamente era escola de qualidade porque era escola voltada somente para essas elites que eu acabei de definir. Mas nesse caso é claro que ela tem o colégio de aplicação é uma escola com nível altíssimo, mas ela faz uma seleção rigorosíssima no início da escolarização, permitindo apenas que pessoas que dispõem de recursos financeiros vultosos para tirar Primeiro, eu não entendo o que quer dizer com resolver a questão da educação. Tipo, melhorar a parte pedagógica, a aprendizagem, interação. Veja, seria muito cínico de minha parte eu fazer uma condenação em regra da tecnologia. Eu que escrevo meus artigos contra tecnologia usando tecnologia, por exemplo. Entende? Usando meus computadores, minha internet, meus e-mails, meu WhatsApp, etc. Seria de um cinismo, né, inominável. Mas, ao mesmo tempo, seria de uma ingenuidade muito grande acreditar que bastava eu encher a escola de tecnologia que nós teríamos melhoria das coisas. Quer dizer, a formação do professor não depende exclusivamente de tecnologia, a qualidade de uma relação pedagógica não depende exclusivamente de tecnologia, a forma como o mercado ou como as instâncias que vão receber os egressos da escola receberão isso não depende exclusivamente do nível de sofisticação tecnológica que a escola teve, mas claro que isso me permite ter acesso a muitas coisas, mas ter acesso a muitas informações. Veja, uma coisa é você ter uma cabeça bem feita, outra coisa é ter uma cabeça cheia, como dizia Montaigne, né? Uma quantidade imensa de informações que a tecnologia pode me dar não significa que eu disponha de filtros judicativos e morais capazes de saber o que é que vale e o que é que não vale como conteúdo daquelas informações. A escola deveria ser exatamente o local que me permitiria dispor dos instrumentos subjetivos e judicativos capazes de fazer a distinção entre o que presta e o que não presta, entre o que é bom e o que não é, entre o que é válido e o que não é, o que é razoável e o que não é. Mas a quantidade de tecnologias e de informações que nós temos não permite nem que a gente tenha tempo para isso. Isso eu acho que, nesse sentido, ela termina sendo um ponto extremamente vulnerável da nossa relação pedagógica, porque transforma
toda a relação pedagógica, não mais no sentido formativo e no sentido puramente informativo. Ela está contribuindo. Um dos nossos pró-reitores, alguns anos atrás, disse o seguinte, que a universidade, esse tripé da universidade de ensino, pesquisa e extensão, estava superado. Hoje a universidade é ensino, pesquisa e negócios, dizendo então que a universidade devia estar aberta para o mercado. Um outro professor, também membro do Conselho Universitário, propôs que os centros universitários, os nossos centros, se transformassem em OSIPs, em organizações sociais de interesse público, e com os regimes de contratação privados, demissão também, seleções privadas, e todos funcionando através de produtividade. Eu acho que a ideia de produtividade na educação é uma ideia completamente abstrusa. É uma indústria cultural. Indústria é uma coisa, cultura é outra. É como falar de, por exemplo, inteligência militar. Né? Inteligência é uma coisa, militar é outra. Então, pensar a universidade como universidade de negócio significa retirar da universidade boa parte daquilo que a formou. A ideia de que ela precisa estar afastada um pouco do social para poder refletir sobre esse social e oferecer não somente antecipações, mas também respostas teóricas a respeito das angústias que nos afligem, das dores que nos afligem, dos preconceitos que nos afligem. Quer dizer, a universidade tinha essa função, uma função crítica. Acho que ela está perdendo completamente essa função. Essa aderência unidimensional da universidade ao mercado vai fazer com que ela perca sua função crítica. Os professores não serão mais figuras essenciais desse processo cada vez mais vertiginoso que ligaria o passado ao futuro, até porque como nós não temos mais um futuro muito radioso e muito promissor, nós vivemos como um cachorro mordendo a cauda do próprio presente, esse presentismo eterno, então a universidade deixará de ser uma espécie de ponte necessária em qualquer sociedade que ainda tem uma relação temporal com o passado e que ainda projeta futuros. Então, no momento que isso vai deixar de existir, o passado vai ser condenado pelo seu atraso, pela sua autoridade desnecessária, pelas suas hierarquias incompatíveis com as democracias atuais, e como o futuro deixou de ser essa ideia radiosa da realização das nossas utopias sociais, então a gente está todo condenado ao presente. Uma universidade condenada ao presente deixa de cumprir completamente a sua função. Universidade. De Nikos Kazantzakis, um escritor grego que ganhou o prêmio Nobel nos anos 50 e que escreveu um livro famoso chamado Zorba, o Grego, que virou um filme com Antônio Quinn. Ele dizia no livro de memória dele que gostaria que na lápide dele, no túmulo dele, tivesse escrito o seguinte: nada temo, nada espero, sou livre. Eu, em relação à educação, eu tenho uma posição bastante semelhante a essa, sabe? Eu não temo mais que a educação vá transformar pessoas em monstros ou em pessoas libertadas. Não acho mais que isso. Também, então, não temo mais que a educação seja só um aparelho ideológico que vai submeter as pessoas a valores da classe dominante. E nem espero mais da educação nenhuma veleidade emancipatória. Sou livre.